Novamente, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, os desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbrio ou sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Pode se assentar. Então eu quero falar hoje sobre a manifestação da graça salvadora. A graça salvadora é a fonte da provisão do Deus que é amor. É a forma que Ele se revelou para salvar o homem. Deus se manifesta em amor, agindo sempre com justiça e se comunica conosco por meio da nossa fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6. Por que isso é uma verdade? Porque se eu não creio que Ele existe, automaticamente Ele não é real para mim. E como eu posso ter comunhão com aquele que não é real? Né? Então por isso que é necessário que nós creiamos que Ele existe, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Para que essa graça realmente faça sentido, não que ela não tenha sentido e poder, mas a partir do momento que eu creio, ela se faz real, porque eu creio que Deus é real, que Deus é presente, e através dessa crença, dessa fé que Ele é real, isso o agrada. E tendo comunhão com Ele, Ele acaba nos abençoando. Essa é a verdade. A graça salvadora de Deus alcançou Raabe, livrou Esther, Mardoqueu, vocês já sabem dessas pessoas, e até o próprio povo de Israel não foi dizimado por completo. Nós temos estudado metade a história de Israel, né? Tanta desobediência, tantos pecados, mas mesmo assim Deus conservou os remanescentes, isto fruto da graça de Deus, né? Quando Elias, já naquela situação ali, dizendo: eu quero morrer, só eu sobrei, Jezabel quer tirar a minha vida, eu não tenho mais motivo para continuar vivendo. Deus falou assim: calma, Elias, fica tranquilo, tranquilo. Eu reservei para mim 7.000 homens fiéis que não se dobraram diante de Baal. Interessante. Dentre uma população que aproximadamente chegava a 3 milhões de pessoas, só ficaram 7.000 fiéis a Deus. Este é o remanescente, fruto da graça de Deus. Isso é muito importante nós entendemos. E é interessante também que nós vemos a graça de Deus quando Ele perdoou Ramã, que vocês estudaram metade essa semana, não é verdade? Mesmo ele com todo o seu orgulho, com a sua pompa, né, com a sua presunção, chegou trazendo dinheiro, achando que poderia comprar a sua cura, achando que ao chegar diante da casa de Eliseu, Eliseu sairia, estenderia a sua mão e curaria. Ramã era o general do exército sírio, aonde ele, mesmo com toda a sua posição, com todo o seu poderio, ele era leproso. Vocês sabem da história, se vocês não souberem, 1 Reis, capítulo 4 ou 5, né? Então leia lá para você entender o que eu estou falando. Então ele chegou ali, mas interessante que ele quis desistir. Mas um servo disse assim: meu senhor, o que é isso para a tua grandeza, para a tua postura? Você é um guerreiro, o que é isso perto daquilo que você já fez? Né? Teve sabedoria, se serve para tratar com o seu senhor. E ele foi lá e tibus, né? 7 vezes saiu, né? Isso é fruto da graça de Deus, gente. Muitas vezes nós queremos resistir, queremos manter a nossa postura, nós temos razão para brigarmos, né? Para requerermos os nossos direitos e tudo isso mais. Isso tudo tem que ser colocado por terra, sabe? E como nós podemos ter a certeza que isso vai trazer, vai resolver? A graça de Deus. A graça de Deus, pura graça de Deus, né?
Deus perdoou aquela mulher pecadora, curou paralíticos, cegos, leprosos. E essa mesma graça alcançou a mim e a você nos dias de hoje. O que nós éramos ontem. Não é verdade? Eu sei que vocês eram bonzinhos aqui, né? Vocês no passado não fizeram nada de errado. Mas de repente está aqui traficante de paçoquinha. Né? Irmãos, é uma realidade. Não vamos mexer no passado, entendeu? Mas só Deus sabe de onde a gente foi tirado. Taquera, cara, não é fácil não. Nós estamos aqui pela graça de Deus, amados. Não é, com todo respeito ao Eduardo que está no fundo, não é pelos nossos olhos azuis, não. É a graça, o amor de Deus, que sobressai em relação aos nossos pecados, às nossas fraquezas. Que graça maravilhosa, graça esta que liberta, que fortalece, que inspira, que motiva, que nos sustenta a continuarmos, né, Taca? Ela é derramada sobre nós e nos renova. Eu sempre digo isso porque é uma verdade, sabe? Robson, quantas vezes eu joguei a toalha, cara? Quantas vezes eu chutei o balde e falei, Deus, não dá para ir mais não. Não que eu ia desistir de servi-lo, mas de estar à frente e tal. Daqui a pouco eu olho para Deus, Deus fala, não é isso que você quer, não. Aí eu vou, pego minha toalhinha de volta, pego meu baldinho de volta, Deus, vamos continuar. E pela graça nós temos chegado até aqui. 16 anos de pastorar, só pela graça de Deus. É pura graça, é graça. A manifestação da graça salvadora ocorre para todos os homens. Essa graça está disponível para todos. No versículo 11 aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, se há revelada, ela é trazida, ela é colocada à disposição de todos os homens. Será que fulano, será que ciclano tem oportunidade de se arrepender? Ou de ser perdoado? Sim, basta se arrepender. Porque essa graça está à disposição de todos. Quem de nós aqui merecíamos as bênçãos de Deus? Né? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados da glória de Deus. Não existe um justo sequer, se não for através do sangue de Jesus. Até mesmo aquele que diz que não mente, ele já está mentindo. É uma verdade, irmãos. É por isso que Isaías, no capítulo 55, versículo 1 e 2, ele fala, vinde todos vós, sem dinheiro, comprar. Está à disposição, sem dinheiro. Eu vejo muita gente tentando fazer por onde, tentando se sacrificar, tentando se tornar. Quantas pessoas eu chamo para vir na igreja? Pastor, eu ainda não estou pronto não. Pastor, em Nagano aconteciam umas coisas dessas. Pastor, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, na minha igreja? Não tem não. Não, a igreja que o pastor está, falei, pode, mas pastor, olha para mim. Eu até brincava, a igreja é como se fosse uma funilaria, a igreja é como se fosse um check-in, faz o check-in de carro, sabe? A gente chega tudo torto, os faróis tudo torto, tudo, sabe? E lá se dá um jeito para ser. Agora, a beleza, quando nós nos entregamos para Deus debaixo dessa graça, Ele coloca peça nova. Quer dizer, Ele não vai recalchutando, mas Ele vai transformando, Ele nos troca por completo, Ele nos transforma por completo. Vinde sem dinheiro, vinde comprar sem dinheiro. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11, 28 e 30, ele começa dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o convite, essa graça está sendo oferecida a todos, não importa a forma que a pessoa tem vivido até agora, o que importa é o que ele pode viver a partir deste momento, se ele crê que Deus o ama e que Deus pode transformar a vida dele. Nós brincamos, dizemos lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nós não dávamos nada aqui na terra, nós vamos encontrar lá no céu salvas. E pessoas tão aparentemente boazinhas aqui nessa terra, nós podemos não encontrá-las nos céus. Porque é uma realidade. A graça está estendida a todos os homens. E é nessa graça que a prostituta Raabe, nós estudamos em Josué, no Josué capítulo 2,
Versículo 1 a 14 fala a história dessa prostituta que morava no muro de Jericó. E ela mostrou o temor que ela tinha pelo Deus de Israel, o Deus que vocês servem. Nós temos ouvido o que ele tem feito. E ele vai, olha que coisa interessante, ela era uma moradora de Jericó. E Jericó seria tomada pelo povo de Israel. Em outras palavras, ela teria que defender a sua cidade, mas não, você, eu não tenho como defender, porque o Deus de vocês é o verdadeiro. E por isso que ela acolheu na sua casa os 2 espias enviados por Josué. Essa graça alcançou uma mulher que era uma meretriz, que era uma prostituta. E a beleza que você olha em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, você percebe que ela entra ali. Mas uma prostituta, uma ancestral, uma antepassada do Senhor Jesus, como pode? É a graça. Abraão mentiu, Isaac mentiu, homens virtuosos, mas a graça que os sustentou, pôde sustentá-los até o último dia da vida dessas pessoas. É essa graça que levou Elias até aquela viúva de Sarepta, onde ela não tinha sustento para a sua casa, para o seu filho, uma gentia. Jesus falou numa certa ocasião, não havia outras viúvas em Israel. Sim, mas Deus enviou justamente para uma gentia, uma que não fazia parte do povo escolhido de Deus. É a graça de Deus se expandindo. É para japoneses, para chineses, para africanos, é para sei lá, é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. É essa graça que levou a Jesus num horário impróprio, lá no poço de Jacó, aonde, por mais que tenha parecido uma coincidência, que não foi uma cristoincidência, Cristo foi num horário justamente para que ele pudesse encontrar uma mulher samaritana, aonde, além de ser uma samaritana que era odiada pelos judeus, ela ainda era uma mulher discriminada. Uma mulher que de repente achava que a sua felicidade poderia vir através de relacionamentos. Tivera 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era dela, quer dizer, ela era amante de alguém. Se fosse nós, tem que morrer, tem que queimar, vamos apedrejar, joga a pedra na Geni. Quem é novinho sabe o que é isso, né? Não é verdade? Mas o Senhor Jesus passou ali e a graça do Pai em Cristo Jesus alcançou aquela mulher. E ela ouviu, recebeu a Cristo. O seu entendimento foi aberto. A vida dela foi mudada instantaneamente, porque ela saiu e foi convidar outros que vieram e ouviram Jesus e se converteram também. E falaram para ela, não mais por aquilo que você tem falado a nós, mas por aquilo que nós temos ouvido, realmente Ele é o Messias. Olha que graça. A graça de Deus. Poderíamos falar de tantas outras pessoas. A manifestação da graça salvadora ocorre para todos os homens. O filho pródigo, na parábola, quis a sua herança fora do tempo, apesar de ter o direito, segundo a cultura, a tradição, onde ele desperdiçou tudo aquilo que era parte da sua herança, mas mesmo assim ele foi aceito de volta. Essa mesma graça que aceitou o filho pródigo de volta e que também cobriu de perdão o filho que não foi, mas que pecou pela reação. Vê se vocês conseguem entender. O filho pródigo, ele pecou pela ação, ele foi. Agora o filho que ficou, apesar de não ter ido, ele também pecou pela reação. Quando ele soube da festa que estava acontecendo, ele ficou triste. E quando ele soube que era o irmão dele, que era o motivo daquela festa, aí que ele ficou e não queria entrar. Não entrar não. Né? Fez biquinho, não vou entrar não. E o pai, que é isso, meu filho? É motivo para nós nos alegrarmos. O teu irmão estava morto e reviveu. Olha a graça de Deus. Olha a graça de Deus. Se for Deus, pode atender. É a graça de Deus. Estou brincando. É a graça de Deus. Outra coisa interessante, a manifestação da graça salvadora
Ela nos ensina, ela nos educa para deixarmos a impiedade e as paixões mundanas, as concupiscências, os desejos carnais, para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Né? O que nós encontramos aqui no versículo 12, ensinando-nos, educando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, que são desejos mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Essa graça está estendida, aberta para todos. E essa graça também vem nos ensinar como devemos nos portar, vem nos ensinar para nos conduzir a andarmos de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, até mesmo em meio às dificuldades, quando Paulo orou em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, ele questionando de um espinho na carne que ele tinha, que o atrapalhava em muitas ocasiões, ele orou a Deus: Deus, tira de mim esse espinho. E o Senhor disse assim: Paulo, é necessário que ele permaneça aí, para que você reconheça quem você é, porque o meu poder só pode aperfeiçoar aquele que reconhece a sua fraqueza. Quem se sente forte da liberdade? Não. É quem realmente reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza e busca em Deus, este é fortalecido. É por isso que Joel falou, o próprio Paulo falou: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque o Senhor passa a controlar o meu coração, a minha mente, a minha vida de uma forma tal, até onde nos é permitido fazer, nós fazemos. A partir daquele momento, nós dizemos: Deus, até aqui eu fui, mas a partir deste momento só Tu, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. Não que antes não estivesse, mas Deus permite que nós façamos a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. A graça nos educa para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do mundo. É a graça de Deus. Como eu posso fugir de um amor como este, que me aceitou do jeito que eu era? Como eu posso querer continuar a vida que eu levava, sendo que esse amor me alcançou? Como eu posso não deixar de querê-lo? Como eu posso insistir em alguma coisa errada, sendo que Ele abriu mão da sua glória para morrer no meu lugar naquela cruz? Por isso que Paulo fala: o amor do Senhor, o amor de Cristo me constrange. Como Jesus pôde amar a mim e a você, irmãos? Será que eu morreria por mim mesmo? Será que você morreria por você mesmo? Moriná, não é verdade? Nós temos que dizer: Deus, realmente a sua graça, ela vem dentro de um propósito de nos conduzir de uma forma correta, de uma forma verdadeira, para vivermos a vida de Cristo. Porque sensatez significa equilíbrio. Uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe quando falar, uma pessoa que tem a palavra certa na hora certa, uma pessoa que pensa antes de falar, e uma pessoa que pensa depois que falou. Isso é equilíbrio. Esse equilíbrio só é verdadeiro quando nós vivemos debaixo dessa graça e vivemos para o Senhor, procurando imitá-lo. Sensatez, justiça significa em retidão, de uma forma satisfeita com a vontade de Deus. Jesus, encontramos nele também esse atributo. E depois fala aqui, olha, e piamente, sabe, tendo a certeza, tendo a segurança, sabe, podemos acrescentar piedade também nesse caso, amor, vivendo, sabe, liberando o amor. Existe um cântico que nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Vamos lá. Enche-me com o teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Dá-me um novo coração. É justamente a verdade desse cântico. Temos que viver de uma forma sensata.
de uma forma, onde possamos estar imitando o nosso Senhor de uma forma justa, de uma forma reta, de uma forma piedosa, de uma forma cheia de amor, de uma forma compassiva. Sabe, misericórdia é você colocar no teu coração na miséria do outro. Isso que é misericórdia. Você ter misericórdia do outro é você colocar no teu coração na miséria do outro. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa também que nós encontramos aqui no versículo 13 é a manifestação da graça salvadora que nos leva a guardar a bendita esperança e a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo escreve aqui assim: aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nos mantém preparados. A graça nos mantém ansiosos na expectativa, aquela ansiedade boa, de como vai ser maravilhoso o encontro nosso com o Senhor Jesus, como vai ser, esse encontro vai ser maravilhoso, o Senhor nos ares, e no piscar de abrir de olhos, nós estaremos com Ele para todo sempre. É a graça que nos mantém essa expectativa, que nós vivemos cada dia como se fosse o último momento, sabendo que o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo, e Ele há de voltar para nos levar a viver tudo aquilo que Ele ainda não cumpriu em nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a graça de Deus, é aonde nos motiva a buscar ao Senhor, é aonde nos desperta a querer mais do Senhor, é aonde nós temos o entendimento para não barganharmos com o pecado, para favorecer o nosso prazer carnal. É onde você usa o livre-arbítrio para dizer: eu já decidi, eu não quero isso. O Senhor não se agrada disso. Você não vai pensar, não. Mas você vai usar, fazer da sua vontade a realização da vontade de Deus. Aleluia. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. Não existe outro. A nossa razão de ser é para adorar. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 diz: para louvor da sua glória. Essa é a razão do porquê que nós... Vocês podem perceber uma coisa: quando você louva ao Senhor, você é preenchido de uma satisfação no fundo da sua alma, porque esse é o propósito da vida humana. A maior satisfação é quando o ser humano adora o seu Criador, adora. Quando alguém vai num show de música secular, naquele momento ele dança, ele fala que se alegra, mas ele sai dali, entendeu, vazio. Ele sai dali como se tivesse, por mais que tenha sido intenso, ele se sente vazio. Porque em todo aquele ambiente o Senhor não foi glorificado. Essa é a verdade. Agora, quando o homem reconhece e adora o Senhor de todo o coração, é a maior satisfação que ele pode ter na sua vida. Porque este é o propósito principal pelo qual nós somos criados pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui a injustiça domina o sistema maligno. O mundo jaz no maligno, como fala o apóstolo João. O sistema mundano não tem esperança para ele, gente. Eu tenho fé que ainda o Brasil vai mudar, que ainda, no sentido do sistema, ele é dominado pelo espiritual. Nós temos que fazer a nossa parte de vivermos de uma forma correta, sabe? E levarmos outras a se converterem, a se arrependerem dos seus pecados e buscarem a Deus. O sistema nós nunca vamos mudar, porque o único que poderia mudar foi Jesus Cristo. E Ele mudou? O mundo não quis. O mundo não o recebeu. Essa é a verdade. Paulo ensina em Colossenses 3, capítulo 1 ao 4, nós devemos viver das coisas do alto. Não é verdade? Uma passagem conhecida, mas vamos ler. Quem achou pode ler para mim, por gentileza. Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Aleluia, essa passagem é tremenda. Olha, isso nem estava, nem tinha marcado aqui, mas olha que coisa interessante. Como eu posso viver das coisas do alto? A própria palavra do Senhor nos ensina como, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Tome uma iniciativa, tome uma atitude de buscar. Busque. Depois fala no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Como eu posso pensar nas coisas que são de cima? Romanos 12, 2, que diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra de Deus. Para quê? Para que experimenteis quais são, ou qual é a boa vontade e agradável do Senhor. Renove a tua mente. Pensar nas coisas de cima. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Voltando aqui. Pensando nas coisas do alto. Quanto mais, irmãos, Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensar nas coisas do alto, a Bíblia nos fala como. O que você tem enchido a tua mente? O que você tem usado para alimentar a tua mente, a tua alma? Você vai ser resultado daquilo que você tem alimentado a tua mente, a tua alma. Essa é a verdade, gente. Nós temos que pensar nas coisas do alto, temos que renovar nossa mente através da palavra de Deus, nos enchendo cada vez mais da palavra de Deus. Outra coisa que nós encontramos aqui no versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós. Agora voltando no título, desculpa, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Significa a manifestação da graça agora salvadora, que revela aquele que deu-se a si mesmo, foi para nos remir, para pagar o preço de toda iniquidade que nós tínhamos cometido e purificar para Ele mesmo a nossa vida, nos transformar para a glória dEle, um povo exclusivamente dEle. Interessante, né? Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono. Ele é meu, eu sou dele. Que maior segurança nós poderemos ter do que essa de saber que Ele é o nosso Senhor e que nós somos o seu servo? Não é verdade? Uma coisa que nós devemos entender, que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez foi por completo. Ele não deixou nada incompleto. A sua obra, Ele fez completa. Nós somos salvos, ou nós somos salvos justamente por entendermos que tudo aquilo que era necessário, Ele fez. O que cabe a mim e a você, ao homem, é justamente aceitar pela fé. Efésios capítulo 2, voltando aqui. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, depois de Gálatas. Versículo 8, versículo 9 diz assim: porque pela fé sois salvos, não por meio, ou melhor, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, por aquilo que o homem possa fazer, para que ele não se glorie, mas é pela fé. A graça é recebida por nós crermos que Jesus fez todas as coisas necessárias. O próprio Pedro, em 1 Pedro 2, 9 e 10, ele fala disso:
Pedro ensina que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estudamos detalhes essa semana também. Quando ele nos comparou como pedras vivas, né? Da forma que foi construído o templo lá de Salomão, pedras foram trabalhadas fora do local aonde foi construído o templo, mas foi trazido para montar aonde o templo foi construído. Aleluia, um povo exclusivamente seu. Olha que coisa, você é de Deus, se alegra nisso, você é de Deus, você é de Deus. Não permita que o inimigo, o mundo roube essa certeza, você é de Deus. Diga para você mesmo, eu sou de Deus. Aleluia, eu sou de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que maravilha. Cristo é tudo e em todos aqueles que creem. Colossenses 3:11, Paulo fala a respeito nesse sentido. Cristo é tudo e em todos. Deus nos salvou em Cristo para sermos zelosos de boas obras. Nós não fazemos as boas novas ou as boas obras para sermos salvos. Vocês do batismo, vocês não estarão se batizando para que vocês sejam salvos, mas vocês estarão se batizando porque vocês já são salvos, amém? Essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando Cristo entra numa vida, a mudança é completa. É o ensino de Paulo, capítulo 5, versículo 17, a respeito da nova criatura. É por isso que a partir do momento que a pessoa arrependida entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus passa a ser não só o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Toda acusação, todo passado errado, não tem mais poder sobre aquela vida, porque o sangue de Jesus, ele passa a estar sobre aquela vida. E é interessante que quando há essa atitude de uma forma sincera, o Espírito Santo de Deus vem e habita dentro da pessoa. É automático. Agora eu sou de Deus. É Ele que confirma dentro de mim. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo nos ensina que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, no finalzinho, ele fala, olha, seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A sua fé, a sua disposição, a sua escolha por Cristo não será em vão. Não é e não será em vão. Você é de Deus e você é eterno. Você vai gozar a eternidade com o Senhor Jesus. Por isso que nós não devemos sair daqui sem essa certeza que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, e que nós somos gratos pelo seu amor, pela sua graça. E vivamos conforme essa graça tem nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A manifestação da graça salvadora é fruto de Deus, Salvador que nos ama profundamente em Cristo Jesus. O nosso Deus não nos ama para que nós possamos usar dessa liberdade para querermos barganhar com Ele, mas não, para que nós nos entreguemos. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus não sente amor. Deus, Ele é o próprio amor. Interessante, né? Deus, Ele é o próprio amor e que te espera para estar com Ele para todo sempre. Deus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho, né? É o Evangelho do Antigo. Interessante porque hoje se ensina em alguns púlpitos, em alguns lugares, um outro Evangelho. O Evangelho que está aí sendo apresentado em muitos lugares não é o verdadeiro. Não é um Evangelho onde Deus é obrigado a realizar os desejos do homem. Esse Evangelho que obriga, esse Evangelho que ensina a determinar para que Deus faça, isso não tem base bíblica. O Evangelho verdadeiro é aquele que revela a velha mensagem da cruz. Deus não faz acordo com o pecado para favorecer o homem.
A maior bênção e a prosperidade verdadeira, ela é espiritual, porque o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira prosperidade. Bênçãos espirituais, aonde só encontramos no velho Evangelho de Jesus Cristo. Não nesse novo, floreado, está sendo anunciado nos dias de hoje, onde você pode fazer tudo o que você queira, onde você pode viver do jeito que você quiser. Tenha certeza que Deus vai ser benigno, compassivo, porque Ele é amor, Ele vai sempre te perdoar. Isso não é verdadeiro. O sábio escreve no livro de Provérbios: aquele que reconhece, aquele que se arrepende, aquele que confessa os seus pecados e deixa e abandona os seus pecados, este alcançará o quê? Misericórdia, a graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A manifestação do Evangelho e da graça de Deus revela a nossa condição vil e a ação soberana de Deus em nos buscar através de Cristo, para nos colocar em plena segurança em Jesus Cristo. É por causa dessa graça que temos o lindo cântico de Moisés, em Apocalipse 15. Você conhece esse cântico, de repente não sabia que era de Moisés. Apocalipse 15, 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Conhece esse cântico? Ó Rei dos santos, quem te não temerá? Ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los a cantar esse cântico em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Se coloque de pé agora, tendo a letra aí na sua Bíblia, aí você vai cantar comigo. Se tiver aí, tem? Assim. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos lá novamente? Grandes são? Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações,
só teu nome nessa. Vamos orar? Feche seus olhos, você que ainda não tem a certeza da sua vida eterna, você que de repente sente o peso dos seus pecados, por que não entregá-los para Jesus neste momento? De repente você não tem experimentado aquilo que você um dia possa ter experimentado na presença de Deus e gostaria de voltar a experimentar. Diga: Senhor Jesus, eu quero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não saia daqui sem saber a quem você pertence. Não saia daqui sem experimentar o poder maravilhoso da graça do Senhor Jesus. Aleluia. Se prostre diante do Senhor. Entrega a sua vida, os seus caminhos, o teu coração nas mãos do Senhor. Não importa o que você tem feito até momentos antes de entrar neste lugar. O que importa é que pela fé, crendo que Deus é presente e que Ele tem poder e deseja mudar a sua vida, você possa viver um futuro brilhante, um presente, um futuro brilhante do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado. Alguém gostaria de receber uma oração? Vem aqui à frente. Em nome de Jesus.